was established in righteousness. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Satan's Eden is established in sin because Satan is sin. Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado. God is righteousness. Deus é justiça. God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e o de Satanás está estabelecido em pecado e pecado religioso. Notice how he deceived his deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that? Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, I ought to quote more of them, I guess. Let's turn to Isaiah, the 14th chapter. Notem como ele enganou em decepção, conforme ele disse que faria. Ele prometeu fazer isto. Sabia alguém disso? Vamos voltar a Isaías, se desejam algumas dessas escrituras. Se vocês... Eu devia citar mais delas, creio eu. Vamos voltar a Isaías, capítulo 14, apenas por um momento. See what Satan said here just a moment. In Isaiah 14, we'll read it. Vamos voltar a Isaías, capítulo 14, apenas por um momento. Em Isaías 14 o leremos. This fellow done. Isaiah 14, begin with the 12th verse. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation, the side of the north. And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. E vigie o que este indivíduo fez. Isaías 14, começando com o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago, how he said he sits in the temple of God. Himself above all is called God. So that he as God is worshipped as God upon the earth. There's the God of this world that I preached to you about last Sunday. Here. Agora compare isso aqui com as outras escrituras, com Tessalonicenses, há uns momentos, como ele disse que se assenta no templo de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus, assim sendo que ele, como Deus, é adorado como Deus sobre a terra. In deceit, that treacherous hour, that tremendous time that we're living, it's the most glorious time of all the ages, because we're facing the great millennium again. Aqui está o Deus deste mundo do qual lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele, hoje em engano, essa hora traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Estamos encarando o Éden de novo. Stage all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, he's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. Porém, justamente nesta era, todo engano e cada tática que alguém, alguma vez, ele haja usado e podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus e se tem posto no lugar de Deus. Has put himself in place of God, religious, and can quote the Scripture. E se tem posto no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura. Tell you Scripture. E lhes pode dizer a Escritura. Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden, but leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap
where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. Tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Porém, deixem fora uma parte disso. É tudo o que ele tem que fazer. Fazer esse bloqueio, onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estamos falando outra noite. Amém? Uma boa tarde com Jesus. Nós vamos ficar de pé. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Que Deus possa abençoar seu coração por mais uma vez ter ouvido o chamado do Espírito Santo e vindo adorar a Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 ao 18. Está escrito: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? São bons conselhos, não é? A Bíblia está repleta deles. Se nós dermos ouvido e praticarmos, nós seremos felizes nessa vida. Vamos orar agora com o pastor Raul. Nosso Deus, é bom este momento, Senhor. É um momento edificante, desde o fechar dos nossos olhos, Senhor. Nossos corações, espírito, subir para diante do Senhor, inclinar-se e rogar no nome de Teu Filho, Jesus Cristo, e pedir ao Senhor que continue com todos nós, faça a Sua presença neste lugar ser mais e mais forte, para que todos possam sentir, desde a criança, Senhor, ao mais velho, para que dor desapareça, tristeza desapareçam, desânimo, todas as coisas negativas, ruins, possam sair, meu Deus, pela a nuvem da Sua presença, Senhor. A influência do Teu Espírito que faz todas estas coisas acontecerem, Senhor. O Senhor não precisa fazer nenhuma força. O Senhor já fez toda a força no Calvário. E hoje a graça flui como a brisa, Senhor, como um vento que passa levando o ruim, deixando a paz e o sossego. Abençoa seu servo com a palavra e o coração de todos que ouvirem, Senhor. No nome bendito de Jesus Cristo, dirigente de cântico, tenha a sua direção, Senhor. No nome de Jesus, Deus vivo. Amém. 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 Podeis assentar. Estava pensando na tão abençoada escola que nós tivemos, né, pela manhã. Eu me lembrei desse hino. Nós vamos tentar cantar ele aqui, é o 293. Ré maior. Quando opresso me sinto,
sob um peso esmagador. É Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, traz-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto te disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando estou em tentação, minhas forças a faltar, é Jesus o amigo que eu quero ter, pois seu braço traz escape, seu poder é salutar. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando eu bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição, é Jesus o amigo que eu quero ter. O seu livro me consola e me traz animação, é Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus o amigo que eu quero ter. Transportar-me-á por certo a feliz Jerusalém, é Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser.
melhor amigo, não é? O que é Cristo para nós? O que tem sido Cristo para você? Vamos cantar 270. Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros, o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Aleluia! Olha agora. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Vindo outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Aleluia! Vamos neste momento recolher as ofertas. Logo após as ofertas, a irmã Daiane e a irmã Marissa irão cantar o seu hino. Povo que vence batalha. Amém? Você é um vencedor. Amado, santo e bondoso Deus, obrigado, Senhor bendito, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Este privilégio, meu Deus, tão grande de nós podermos estar reunidos, meu Deus, aqui neste santuário, ó Pai. Para mais uma vez, Senhor Deus, ouvir uma porção da Tua palavra, Pai. E queremos, Senhor Deus, andar em obediência total a ela, Pai. Meu Deus, dê força a cada um dos Teus filhos, ó Pai, para vencer, meu Deus, este mundo mau que vivemos, ó Pai. Como nós ouvimos, ó Deus, nesta manhã, Pai, o inimigo não tem misericórdia, ele não tem piedade, ó Pai. Mas em Ti, meu Deus, há misericórdia, há piedade, ó Pai.
E nós cremos, Senhor Deus, em toda a Tua palavra e queremos andar em retidão com ela, Pai. Perdoa, Senhor amado, as nossas fraquezas e falhas, Senhor Deus. Somos inteiramente dependentes do Teu grande Espírito, ó Pai. Abençoe Teu Filho, Senhor Deus, Teu servo que vai nos falar, meu Deus. E nós também, Senhor Deus, possamos abrir o nosso coração para receber, Pai. Abençoa as ofertas de Teus filhos, traz à Tua casa. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por todas as bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz nesse mundo. É notória a falta de amor. Me pergunto então quando é que virá o Senhor. O mais interessante é que em meio a essa onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestido de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Vitória sem luta, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Em meio a essa onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestido de toda armadura, vai andando espalhando
espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem luta, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Amém? São muitas lutas, mas você está ansioso para chegar lá, receber sua coroa? Amém? Ô, irmãos, não é nem por isso que nós lutamos, né? Só de chegar lá e poder olhar para Ele. Oh, glória a Deus. Vamos cantar 280. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos, tão perseguidos pelo sangue, já vencerão o dragão. Por Cristo são mais que vencedores, e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver o Salvador e a grande multidão lá no rio das águas vivas. Sai do trono do Cordeiro e do Senhor, na luz deles tem a nascente, é como vidro muito transparente, pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará sepultura.
Podia ter mais uma estrofe, né? Amém? Você o ama? Você quer cantar isso para ele? Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Cante para Ele do fundo da sua alma agora. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Senhor, estamos felizes por estarmos em Sua presença, Senhor. Confessamos, cremos que é uma das maiores coisas que possamos expressar com os nossos lábios mortais, é que nós te amamos. Satanás tenta provar que isso não é verdade, aproveitando-se das nossas fraquezas, das nossas falhas humanas, mas o Espírito do Senhor sonda o nosso interior e discerne que isto é verdade. Dentro de teus filhos há uma alma que veio da eternidade e essa alma ama o Senhor. Essa alma tem sede do Senhor. Essa alma busca mais do Senhor. E esta alma vai conseguir tudo que o Senhor prometeu para ela, Pai. Te agradecemos e queremos continuar confessando que nós te amamos, Senhor, todos os dias, enquanto vivermos. Apesar de todas as circunstâncias e dificuldades, lutas e batalhas, vamos confessar que nós amamos ao Senhor nosso Deus. E quando esta batalha aqui terminar, e nós formos transportados para o seu reino de amor, em tua presença eterna, face a face, eternamente vamos dizer que te amamos, Senhor. Estamos agradecidos, Pai. Mais uma vez confessamos as nossas fraquezas, pedindo que o Senhor nos perdoe, nos purifique e nos santifique, Pai. E que mais uma vez
em mais um culto, mais uma reunião de teu povo, o Senhor possa se sentir à vontade em nosso meio e o Senhor possa abençoar, mover-se conforme desejares, e que os teus filhos sejam edificados, abençoados, curados, consolados, ajudados de todas as formas, e que o nome do Senhor seja o único a ser glorificado grandemente. Pedimos que esta igreja aqui continue sendo abençoada, Senhor, e o nosso culto aqui seja marcado pela tua presença. E onde quer que esteja eleitos reunidos neste momento, ou mais tarde desse dia, que todos sejam abençoados pela tua graça. Agora, quando vamos abrir a sua palavra, depois de louvarmos ao Senhor com esses cânticos maravilhosos, pedimos que o Senhor unja as letras sagradas, unja o coração, a mente e os lábios do pregador, e unja também os ouvidos e os corações dos ouvintes. Que nós continuemos tendo um glorioso tempo de adoração, e que tudo aquilo que for de Satanás, que estiver presente incomodando teus filhos, tentando roubar deles a liberdade de adoração, o bom tempo na tua presença, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Se houver uma dor de cabeça, que seja curada. Se houver uma preocupação, que ela desapareça da mente agora. Qualquer inquietação aqui, Pai, tudo seja controlado pelo teu poder, e que este ambiente não seja geográfico só agora, mas que seja celestial, controlado pela mão do Deus Todo-Poderoso, e que os anjos do Senhor tenham a liberdade de ministrar aos teus santos as coisas que eles precisam nesta tarde. No precioso nome de Jesus, nos entregamos à tua presença. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue abençoando a todos. Amém. Quem quer continuar sendo abençoado? Amém. Eu também. Deus abençoe pastor Raul, que ainda se encontra conosco. Ele veio por aqui, né? Se ele passa por ali, eu teria feito uma tentativa de nós ouvirmos mais uma palavra de seus lábios. Essa tarde foi tão bom ouvi-lo nesta manhã, não foi? Amém. Sempre é bom ouvir o pastor Raul. Ele é muito inspirado por Deus e tem sido muito precioso para esta igreja aqui em nossa região. Se o senhor tiver a direção aí para ainda vir aqui pregar para nós, nós estamos dispostos a ouvir. Fique à vontade. Graças a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão aí conosco. Deus abençoe a todos. Eu quero ler Salmo 23, tão conhecido da igreja. Salmo 23. Graças a Deus pelo esforço do irmão Felipe, dos tocadores, dos irmãos no som, na filmagem, dos diáconos, das irmãs que apresentaram o hino, de todos que estão aqui presentes. Requer-se um esforço para fazer algo por Deus, e todos vocês têm feito um esforço. Quem não fez um esforço não conseguiu vir, mas quem veio é porque fez um esforço. Amém? A minha esposa estava se preparando para vir cantar e sentindo muita ansiedade, mas eu creio que agora ela não está sentindo nenhuma ansiedade, porque já fez o que Deus queria, né? Deus continue abençoando ela. É bom ser um pregador da palavra e ter uma esposa que gosta de cantar. Graças a Deus. E Deus abençoe o nosso
filho ou filha que vem aí que tenha dons nesse sentido, né? Ou um pregador, ou uma cantora, né? Conforme Deus desejar. Todos encontraram Salmo 23? Nós vamos ler ele todo, que é só 6 versos, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês gostariam de ler o verso seguinte, o 2, todos juntos? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos juntos. Por longos dias. Amém? Deus seja louvado em sua palavra. Vocês podem se assentar. O meu pequeno assunto estaria em torno de ungido na presença dos inimigos. Este salmo, ele é um salmo maravilhoso, lindo, e ele expressa coisas maravilhosas que Deus estava fazendo por Davi e faz por todos os seus filhos, porque o que Deus fez por um filho, Ele faz pelos demais filhos, porque todos são filhos. E então, chegando no verso 5, Davi expressa essas coisas maravilhosas. Ele prepara uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, são 3 coisas que Deus faz em uma cena só. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e aí unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Daí esse assunto, ungidos na presença dos inimigos. Os filhos de Deus têm inimigos. Por enquanto nós não atingimos a eternidade novamente, nós temos inimigos. Jesus, quando contou a parábola do trigo e do joio, ele disse que o homem lá semeou o trigo, a boa semente, e dali a pouco veio aquele indivíduo à noite e semeou o joio no meio do trigo. E aí, no outro dia, viram aquilo ali e disseram para o homem: tu não semeaste a boa semente? Por que é que tem o joio no meio? Aquele senhor disse: um inimigo é quem fez isto. Então, o profeta disse que antes do diabo ser o diabo, Deus já sabia que ele seria o diabo. O diabo nunca surpreendeu a Deus. Deus já sabia que o diabo estaria aí em existência,
como inimigo de Deus e, portanto, nosso inimigo também. E como ele tem os seus demônios, nós temos inimigos no plural. Às vezes lamentamos a existência dos inimigos, mas Deus tem um propósito maravilhoso com a existência dos nossos inimigos. Um propósito para gozo da sua própria igreja. Porque o Salmo, Davi contou esse testemunho tão maravilhoso que ele era ungido com óleo, com o Espírito Santo, na presença dos inimigos. Essa unção com óleo, com o Espírito Santo, é algo tão maravilhoso, mas se não tivesse os inimigos, não teria como isso acontecer. Então precisa de ter os inimigos para essa unção fresca no momento acontecer. O irmão Brana, mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, parágrafo 41, ele disse: quão maravilhoso é ser ungido na presença do inimigo. Quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Nós gostaríamos da unção ausente, com o inimigo bem longe de nós, mas Deus escolhe o inimigo bem pertinho de nós, para ele derramar esta unção e deixar o inimigo bem de semblante caído, derrotado, e deixar você transbordando de alegria, de felicidade. Por isso, dê glória a Deus pela existência do seu inimigo. Isso contribui para o seu bem, como disse Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Eu destaquei há pouco tempo um parágrafo do irmão Brano dizendo que às vezes uma doença não é uma maldição, e sim uma bênção. Estranho, né? Mas é porque a doença é coisa do inimigo. E você encarando uma doença, Deus vem e te unge com o Espírito Santo na presença do inimigo. E para ser sincero, em muitas das vezes que o Espírito Santo veio sobre um eleito, foi em momentos muito difíceis. Um momento de estado acamado, lá no hospital, doente. O Espírito Santo veio e batizou aquele filho, porque Deus disse que Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele te ungiu na presença do inimigo. Às vezes se precisou de muitos apertos, grandes apertos, para ser o momento do Espírito Santo batizar você. Porque o irmão Brana disse que o Espírito Santo só vem a um coração quebrantado. Um coração quebrantado é o terreno para a vinda do Espírito Santo. Nós temos muitos exemplos bíblicos de servos de Deus que foram ungidos na presença do inimigo. Tantos exemplos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, que nós não podemos mencionar a todos. Mas o primeiro que você encontra na Bíblia é Abel. Ele foi a primeira semente de Deus que veio através de Adão. Ele talvez não sabia, mas ele tinha um inimigo, porque o joio apareceu ali também, Caim bem ao seu lado.
e um inimigo religioso. E ambos foram apresentar o seu sacrifício, a sua adoração. Foi ali Abel e o seu inimigo bem ao lado. E a Bíblia diz, como vocês todos conhecem, que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Os olhos de Deus por nenhum momento se dirigiram à adoração de Caim. Os olhos de Deus foram atraídos pelo serviço de Abel e ficaram fixados em Abel. E isso, Abel teve esta experiência, esta sensação, vamos assim dizer, dessa unção na presença do inimigo. Ele nem sabia que era o inimigo que estava ali, mas ele estava sentindo a unção que Deus dá a seus filhos na presença dos seus inimigos. O ódio de Satanás em Caim dobrou, multiplicou, custou a morte de Abel, mas ele foi ungido na presença do seu inimigo. Custou a morte de muitos homens de Deus durante a história, mas eles foram ungidos na presença dos seus inimigos. Talvez um dia custará a nossa própria morte, mas nós seremos ungidos na presença do inimigo. Isso traz perseguição, mas a perseguição não significa tanto para um crente que é ungido pelo Espírito Santo. É preferível ter a perseguição no nosso calcanhar e ter o batismo do Espírito Santo em nós, do que não ter perseguição nenhuma, mas também não ter o Espírito Santo. Nós escolhemos o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo, ele deixa tudo mais tranquilo para nós. Nem mesmo o fogo da perseguição vai arder em nós, porque maior será o fogo que estará dentro de nós. O fogo que estava debaixo do caldeirão que fervia o apóstolo João era um fogo com muitos graus. Disse que precisa de 100 graus de calor para a água ferver. Provavelmente precisa disso também para a gordura ferver. E João foi fervido num tacho de azeite. Mas eu acredito que João estava sentindo gozo lá no seu interior, porque o calor do Espírito Santo em sua alma era maior do que o calor do fogo debaixo do caldeirão. Os ímpios gemem no meio das aflições deles, porque eles não têm nada. Mas os cristãos é como Paulo e Silas, cantam lá à meia-noite louvores a Deus, presos lá na cadeia. O cristão é assim, morre lá, vai para a arena para ser comido de leões e vão cantando, deixando o Nero lá, o imperador, todo admirado disso, né? O importante é ter esta unção na presença do inimigo, e precisa do inimigo para ter esta unção. Você vai dizer, por que é que estes problemas me atingem de uma forma tão intensa e veemente? É para você ter a unção na presença desses problemas. Eles são necessários. O inimigo tem necessidade de fazer o seu papel e nós precisamos dele para nós termos a unção na presença dele. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos tantos nomes que nós poderíamos mencionar. Temos Moisés, que foi ungido na presença dos egípcios, desde que ele voltou para o Egito, e depois que ele estendeu a mão e o mar se abriu, ele foi ali ungido na presença de Faraó,
e depois estendeu a mão de novo, o mar se fechou e matou todos aqueles egípcios. Nós temos o próprio Davi, que foi ungido na presença de seus inimigos. Saul, conforme foi lembrado nesta manhã, ele tinha Davi como seu inimigo, ele era inimigo de Davi, todo assombrado por aquele espírito mau, mas Davi se aproximava e tocava a sua harpa, e o espírito mau se retirava, e Saul ficava aliviado. Aquilo era uma unção na presença do seu inimigo. E esta unção estava ali presente de tal forma que quando o inimigo tentou lançar aquela lança nele, o Espírito simplesmente moveu Davi a um lado e a lança atingiu a parede. E aquela unção foi tão maravilhosa sobre Davi, que levou Davi a fugir de um lado para o outro, mas Saul nunca pôde atingi-lo. E aquela unção foi tão tremenda na presença dos filisteus, quando Davi, com a sua pequena funda, derrubou aquele grande gigante Golias. O Salmo 23 é o Salmo de Davi, e ele disse isso por experiência: Deus unge a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. Quando você chegar na eternidade, senta alguns milhões de anos ali com Davi, e você vai ouvir ele relatar muitas histórias que ele viveu aqui na terra, de todas as vezes que Deus ungiu ele na presença dos seus inimigos. Nós poderíamos mencionar Sansão, que foi ungido tantas vezes na presença dos seus inimigos, e a ocasião em que Sansão teve a maior unção na presença dos filisteus foi exatamente na hora da sua morte, quando ele pediu a Deus somente uma vez mais: Senhor, e empurrou as colunas do templo de Dagom e tudo desmoronou. Ele disse: morra eu com os filisteus. Aquilo foi a unção na presença de seus inimigos, porque os inimigos estavam ali todos comemorando, festejando a vitória que eles haviam tido sobre Sansão, mas vem a unção de Deus pela última vez. E eu disse que foi a maior unção que Sansão teve, porque a Bíblia disse que foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os que ele matara em vida. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós poderíamos mencionar Elias, que foi ungido na presença dos profetas de Baal, depois de eles estarem ali suplicando a Baal e clamando a Baal, e nenhuma voz, nenhuma resposta. Depois do meio-dia, Davi fez um sinalzinho para eles pararem toda aquela bagunça, e Davi reparou o altar e mandou preparar, mandou preparar o altar e despejar toda aquela água ali, e Elias foi e fez uma oração, e Deus respondeu, e o fogo do céu desceu e queimou o holocausto, e ainda lambeu toda a água que estava ao redor ali. Aquilo foi uma unção na presença dos profetas de Baal. Então, isso está por todo o Antigo Testamento. Todos os homens de Deus vivenciaram esta unção na presença dos seus inimigos. Mas, para ganharmos tempo, devo mencionar acerca de Jesus, que, de acordo com Isaías 61, o Senhor me ungiu, está escrito lá, falando do Messias, falando de Jesus. Mas em Mateus capítulo 9, eles trazem um paralítico para Jesus,
E diz a Bíblia que Jesus, vendo a fé que eles tinham, olhou para o paralítico, mas em volta ali estavam os escribas, os inimigos. E Jesus olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Só para suscitar a ira dos seus inimigos. E aí os escribas cochicharam um para o outro, dizendo: ele blasfema. E aí Jesus disse: por que vocês pensam mal em seus corações? O que é mais fácil? Dizer a este paralítico: os teus pecados são perdoados? Ou dizer para ele: levanta, toma tua cama e anda e vai para casa? E aí, para deixar eles mais confusos, ele continuou: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Aí ele olhou para o paralítico e disse: levanta, toma tua cama, levanta, anda e vai para a tua casa. E o paralítico levantou. Isto foi unção na presença dos seus inimigos. Isso foi por todo o ministério de Jesus. Onde você lê, onde Jesus pisava, tinham inimigos. Aonde está o trigo, tem joio também. Aonde Abel pisou, ali estava Caim. Aonde você está, tem joio também. Nós não estamos livres disso. Aonde Jesus ia, tinha essa semente ruim. Aonde o irmão Brana ia, tinha essa semente ruim. Mas com um propósito: para Deus ungir os seus servos na presença dos seus inimigos. Você, conforme disse Jesus, você nunca vai odiar um inimigo, porque Jesus disse para você amar os inimigos. Mas os inimigos te odiarão. Você, como um eleito, cada vez você vai crescer no amor por cada pessoa que vive na terra, amigo ou inimigo seu. Você, como membro da noiva, nunca vai afundar nesse sentimento do ódio pelos outros. Você chegará ao ponto de realmente amar o inimigo com todo o seu coração e viver o que Jesus deixou falado sobre isso. Mas o joio vai te odiar. O joio religioso que está onde você for e que não perdoou nem o nosso povo, mas está infiltrado aí no meio. E principalmente quando a unção sobre você vier, aí que aumentará o ódio religioso. Porque foi as obras que Deus estava fazendo através de Jesus que despertou o ódio dos judeus e finalmente ele foi à cruz. Há um ódio religioso do concílio ecumênico que será despertado pelas obras que Deus está fazendo e vai fazer através desta noiva. Mas outra ocasião em que Jesus foi ungido, mostrou essa unção na presença dos seus inimigos, foi em São João 11, quando Lázaro estava no sepulcro, suas irmãs chorando, ele ali presente depois de 4 dias do amigo morto, e os judeus ali presentes também, os inimigos ali presentes. Foi quando finalmente a Bíblia disse que Jesus ergueu a sua voz e disse: Lázaro, sai para fora. E não foi uma palavra vã, uma palavra vazia,
porque a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora no mesmo momento. Aquilo foi unção na presença dos seus inimigos. Aquilo despertou. Você lê o texto de João 11 e você vê que a Bíblia diz que alguns judeus creram nele por causa disso. Mas havia ali outros judeus que foram lá para os chefes religiosos contar: ó, pai, você não sabe o que aconteceu, aquele homem estava lá morto, já tinha 4 dias, e esse Jesus chamou o nome dele e ele saiu para fora mesmo. Aí, aqueles religiosos, ao invés de se humilharem e crerem também, vamos abraçar esse Jesus, vamos receber esse Jesus, aqueles religiosos fizeram um projeto de matar Jesus. E por incrível que pareça, fizeram um projeto de matar Lázaro também, aquele que foi abençoado com uma ressurreição depois de podre já. É incrível como que este joio não consegue crer de forma alguma, mas quanto mais Deus faz as suas obras, mais o joio fica incrédulo, endurecido e cego. Mas o mais importante é que os filhos de Deus, os servos de Deus, são ungidos na presença dos seus inimigos. Amém? Essa unção na presença dos inimigos que Deus deu durante o Antigo Testamento, deu para Jesus, também Deus mostra que deseja dar para todos os seus filhos em todas as eras. Ainda hoje, nesta noite, Deus quer te visitar com esta unção. De repente você está aí apertado com a pressão de alguns inimigos, demônios que têm perturbado sua mente através dos problemas, através de coisas ruins. E você às vezes está aqui no culto e a sua mente está presa, seu coração está entristecido, há alguma coisa ruim no ar em sua volta, mas Deus quer te visitar com esta unção, neste culto, na presença dos seus inimigos. Você às vezes vem de sua casa tão mal, tão abatido, tão cheio de coisas ruins na mente, e você até diz assim: eu não estou pronto para ir àquele culto hoje, eu deveria ficar em casa, não deveria ir ao culto porque eu não estou bem, minha mente está cheia de coisas ruins, eu estou preocupado, eu estou mal, eu estou abatido, mas é exatamente o dia que Deus quer te trazer para o culto, porque Deus quer nesta batalha, nesta situação, te ungir na presença do seu inimigo. E quantas pessoas poderiam vir aqui e testificar: isso já aconteceu comigo, no dia em que eu não tinha condições de vir ao culto, de tão mal, fraco e abatido que eu estava, foi o dia que eu recebi a maior bênção que eu alguma vez possa contar na minha vida. O irmão Brana disse que quando você vai orar, fazer algo por Deus, que está na palavra para você buscar e fazer, você encontrará que tudo se coloca contra você. Você vai ajoelhar e o seu joelho dói, os marimbondos te picam, os pássaros te incomodam, e todas estas coisas Satanás usa para te incomodar. O profeta diz: mas fique ali, estas coisas estão te perturbando, é porque Deus tem uma bênção para você. Fica ali, você vai conseguir. Aí, se nós formos esperar, só vir à igreja o dia que nós estivermos bem, tudo certinho, talvez a gente tenha esse dia tudo tranquilo, mas viremos à igreja e não receberemos nada. Mas o culto é para você vir em batalha, mesmo estando mal, mesmo estando em problemas, venha. Deus quer te visitar nesta hora presente da sua vida. O maior momento de unção na presença dos inimigos
foi quando Jesus ressuscitou. Que a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Ele teve momentos ótimos durante todo o seu ministério, de unção na presença dos inimigos. A unção vinha tão maravilhosa sobre Jesus que os seus inimigos tinham que calar, não tinham mais o que perguntar, não tinham mais o que falar. Os soldados foram lá ordenados para trazer ele preso, e lá toparam Jesus com tanta unção, pregando, falando. E eles não conseguiram ter nenhuma ação para prendê-lo, voltaram sem nada, e as autoridades disseram: mas cadê o homem? Por que vocês não o trouxeram? E os soldados disseram: nenhum homem nunca falou como este homem. É a unção. Jesus era ungido na palavra e no poder, na palavra e nas obras. Ele era tremendamente ungido por Deus. A ele foi dado o Espírito sem medida, diz a Bíblia, diz o profeta. Ele tinha uma unção tremenda na palavra e no poder, na palavra e nas obras. Isto foi tão grande em seu ministério que até para eles prenderem Jesus, ele teve que se entregar. Você nota que, eu creio que é Lucas capítulo 4, que depois que Jesus pregou e pregou, eles se enfureceram, quiseram prender, pegar Jesus e provavelmente lançá-lo do penhasco. A Bíblia diz que Jesus passou entre eles e eles não conseguiram pegá-lo, eles nem mesmo o viram. Judas, a razão que Judas o traiu foi porque Judas pensou consigo: eu vou ganhar um dinheirinho bom com esse negócio aí que eu estou fazendo com os judeus, mas eles nunca vão conseguir pegar esse homem é intocável. Eu sei que esse homem, ele já andou sobre o mar, ele já parou as ondas e os ventos no mar, ele já fez tantas coisas tremendas aí, eles não pegam esse homem nunca, mas eu vou fazer de conta que eu posso entregar ele, e eles vão me passar a grana, e quando eles tentar pegar ele, eles não vão conseguir. Mas acontece que tinha a escritura, que o Messias teria que morrer. E quando chegou lá no Getsêmani, eles foram para prender Jesus. E quando Jesus falou assim: sou eu, eles caíram no chão. De tanta unção. Precisou de ele praticamente pegar as algemas. Gente, sou eu. Ele precisou de se entregar para ser preso e morto. Mas na manhã do terceiro dia, aquela unção, aquele Espírito Santo veio sobre aquele sepulcro, veio sobre um corpo que estava ali, e aquele corpo levantou, saiu da sepultura. Esta foi a grande unção na presença dos seus inimigos. Mas esta unção era para continuar na vida dos filhos de Deus que viriam por diante. Ela veio sobre os apóstolos, ela veio sobre cada crente, e chegou um momento que eles precisavam de diáconos para ordenar as coisas ali na igreja primitiva. E a Bíblia diz que foi escolhido 7 homens. Os apóstolos disseram: escolham 7 varões de boa reputação e que sejam cheios do Espírito Santo. Aí quando Atos foi citar os nomes desses 7 diáconos, o primeiro que foi citado ali foi Estevão. E aí está escrito lá assim que era Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
É maravilhoso ter o Espírito Santo, você crê assim? Só que isso traz o inimigo no seu encalço, isso traz a perseguição. O crente nominal sem o Espírito Santo, ele não provoca nenhuma perseguição, ele está todo mundo dando tapinha nas costas dele, está tudo bem, amizade para todo lado. Mas o crente que uma vez é enchido do Espírito Santo, Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aí os problemas vão começar. Porque não são todos que se agradarão das suas palavras, da sua conduta, da sua vida. O irmão Brana disse que a vida santa entristece o diabo, porque a vida santa é produzida pelo Espírito Santo. O profeta diz: não há igreja santa, não há homem santo, existe o Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo é que produz a santidade no crente, na igreja. E esta santidade fere o diabo, e automaticamente fere os filhos do diabo. E aí o joio passa a ter um ódio terrível por estes filhos de Deus. Às vezes eles sorriem para você, elas sorriem para você e te abraçam, e até te chamam de querida, amiga, mas lá dentro delas tem aquele terrível ódio, só por causa desse cabelo longo que você tem, só porque você tem um rosto limpo, sem maquiagem, sem batom, sem brincos. Essa santidade que Deus produziu na sua vida machuca demais as filhas de Satanás. Mas então, Atos capítulo 7 mostra Estevão pregando diante daqueles religiosos. E Estevão, misericórdia, ele, às vezes nós pensamos que ao pregar, nós precisamos ser bem educadinhos, bem suaves, para as pessoas, para ninguém ficar ferido com a gente, bem ético. Mas preste atenção na pregação de Estevão, ele foi duro com aqueles homens. Homens incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, vós sois como vossos pais. E a pregação dele foi dura, uma pregação do Espírito Santo. E quando um homem ungido está pregando nesta forma, os eleitos glorificam a Deus por ouvir esta forma de pregação. Os eleitos se aproximam mais de Deus ao ouvir a pregação corretiva, mas o joio se enche de ódio. Aí a Bíblia diz que eles se enfureceram contra Estevão e rangiam os dentes. Já no projeto, as pedras estavam por ali, o projeto era matar. O projeto do diabo é matar os filhos de Deus através da perseguição. Hoje, se ele não conseguir matar os filhos de Deus com uma arma, com uma espada, ele mata com palavras, destruindo a imagem dos filhos de Deus com mentiras, com falsos testemunhos. Mas então, quando eles estavam lá rangindo os dentes, e Estevão viu o ódio que estava aparecendo, diz a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando chegar esta hora do aperto da perseguição, vai ter que ser isso conosco também, cheios do Espírito Santo. Você vai precisar do Espírito Santo naquela hora suprema, na hora de aperto. E a Bíblia diz que Estevão, estando cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Que coisa boa, isto foi unção na presença dos seus inimigos.
E esta unção é tão favorável a nós que ela tirou os olhos de Estevão da terra, tirou os olhos de Estevão dos perseguidores e fez Estevão olhar para o céu. E ele viu o céu aberto, a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele ainda, para piorar o ódio dos inimigos, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Amém. Isto foi unção na presença dos seus inimigos. O irmão Brana disse que Jesus foi e se assentou na intercessão. Mas nesta ocasião, Estevão olha e vê Jesus em pé à direita de Deus. O profeta diz: certamente Jesus se colocou em pé, dando as boas-vindas para o seu filho que estava indo embora. Que coisa maravilhosa! Por isso o profeta diz: quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Isto é maravilhoso. Não é ruim ter inimigo, é bom ter inimigo, é bom ter perseguidores, porque aí vem esta unção. E essa unção faz ver os céus abertos. E Deus é fiel com seus filhos. Se um filho passa a vida toda honrando a Deus, glorificando a Deus, amando a Deus, servindo a Deus, naquela hora suprema, Deus vai ser fiel com você também. Ele vai te dar graça, Ele vai abrir o céu, Ele vai mostrar o que está te esperando lá. E ao ver você o que está te esperando lá, isso te fará vencer qualquer tipo de morte na perseguição. Deus é bom assim, irmãos. Se você honra Ele a vida toda, se sacrificando, com uma cruz em seus ombros por causa dEle, por amor ao seu nome, na hora final da sua jornada, Ele também se apresentará e dirá: não temas, eu estou aqui, meu filho. Você passa a vida toda andando com Deus e na hora do Jordão, Deus aparece e diz: meu filho, estou aqui, andando com você também, vamos atravessar o Jordão. Essa unção na presença dos inimigos foi maravilhosa para Estevão. O irmão Brana diz na mensagem O Som Incerto, parágrafo 144, ele diz: Estevão nunca nem mesmo sentiu um torrão quando lhe atingiu a cabeça. E não foi um torrãozinho de terra que desfarela, foi pedra, foi mármore. Mas diz o profeta, ele não sentiu nenhuma pedrada, porque a unção era grande sobre ele. Quando nós estamos vazios, sem o Espírito Santo, se soprar uma poeira em nós, nós já reclama. Quanto mais pedradas. Mas quando você tem o Espírito Santo, você encara as pedradas e nem mesmo sente a dor das pedradas. A graça de Deus é maior do que as pedradas. E essa unção foi tão maravilhosa sobre Estevão, que ele caiu de joelhos e clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nós, às vezes, pensamos que diante de tal situação, Estevão poderia orar: Senhor, manda esse pessoal tudo para o inferno, faz cair um raio, matar todo mundo depois. Diz o profeta que filhos de Deus dessa noiva são como Jesus. Pai, não lhes impute este pecado. Estevão ajoelhou para clamar isto a Deus: Senhor, não lhes impute este pecado. E a Bíblia disse que Estevão adormeceu. O profeta diz: ele não morreu, ele só adormeceu. Daqui uns dias nós vamos encontrá-lo. E ele vai dizer:
sabe por que eu cheguei aqui? É porque a unção de Deus me deu graça. E nós vamos dizer, irmão Estevão, provavelmente o nome dele será outro. Nós também chegamos aqui, porque a mesma unção veio sobre nós também. Aleluia. Na mensagem 3 classes de crente, o profeta falando daquele homem que escreveu câncer e tuberculose no cartão de oração. Aqui no parágrafo 212 a seguir, o profeta diz: então ele desabotoou o paletó dele e mostrou o peito. Ele diz: aí está, para a audiência. E eu pensei, o que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta, ele diz: aí está, disse. Estão vendo o truque? Esse é o seu Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação. E disse: aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que ele não consegue ler a telepatia. Veja, ela não vem mais a ele. E ali ele disse: não é a minha fé que foi tão grande. Disse: eu coloquei isso no cartão de oração e agora ele não consegue captar. Vejam vocês. Disse: é este o truque. Eu pensei, o que está acontecendo? O irmão Brana cansado. E isso lhe sobrevém. O que está acontecendo? Então a graça de Deus desceu. Amém. Que bom é quando esta graça desce. Eu disse: Senhor, por que tem o diabo colocado em seu coração para tentar enganar Deus? Um Judas moderno. Eu disse: o Senhor é da igreja de Cristo. Desculpe bem, eu acabei dizendo. O Senhor é um pregador da igreja de Cristo. O Senhor pertence à igreja de Cristo, dali dos Estados Unidos. E aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e a sua esposa e a esposa dele sentados ali, vocês sentaram-se à mesa na noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano de mesa assim, e maquinaram que isto era telepatia e que vocês vinham esta noite. Aquele homem se levantou lá na audiência, ele disse: essa é a pura verdade, Deus tenha misericórdia de mim. Eu disse: Senhor, o Senhor colocou TB, tuberculose e câncer nesse cartão, e agora o Senhor tem, é seu agora. Ele me agarrou pela perna da calça, ele disse: eu não. Eu disse: eu não posso evitar, o Senhor vai em frente, isso está entre o Senhor e Deus. O Senhor escreveu a sua condenação bem no seu cartão. E isso o pegou, isso foi tudo. Isto foi unção na presença dos inimigos do irmão Brana. Mas tem essa unção para nós também. Se você anda com Deus, virá momentos de grandes tentações, de pressões, mas se você está na presença de Deus, você vai ter a unção na presença dos seus inimigos. Ele vai ter que ver Deus te ungindo bem na cara dele. Na era de Filadélfia, página 281 do livro das Eras, o irmão Branham menciona aquele versículo de Apocalipse que diz: eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí mais adiante o profeta diz: a tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele.
Mais adiante o profeta continua e diz: à medida que esta pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente, na estrutura desta organização, do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. O concílio ecumênico não vai enganar os escolhidos, mas de jeito nenhum. Pelo contrário, eles vão detectar isso acontecendo e vão estar firmes contra isso. E o profeta completa: além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos terão ido no arrebatamento. Aleluia! Durante toda a vida dos santos, eles vão tendo momentos maravilhosos de unção na presença dos inimigos. Mas vai vir o último momento, aonde vai vir a última e grande unção. E esta unção é para arrebatamento. Você vai ser arrebatado bem no nariz dos seus inimigos. Quando o diabo pensar que está quase te pegando, Jesus vem e te rapita, te arrebata, e Satanás fica chupando o dedo, como se diz, né? Mas, encerrando 3 classes de crentes, parágrafo 97, o profeta diz: esta é a razão porque eu creio que quando esta noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nesta noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Amém? A noiva fica muito contente quando ela ouve o profeta falar isso. A noiva dá amém quando o profeta fala isso. E a noiva pede até o profeta para repetir. Ele diz: esta é a razão porque eu creio que quando esta noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nesta noiva que a tirará da terra numa graça de rapto. Essa será a unção na presença dos inimigos, mas uma unção de rapto. Mombrana diz: quando aquele concílio apertar, seria quando a terceira etapa iria entrar plenamente em ação. Você às vezes pensa que os nossos recursos se acabaram, e os problemas aumentaram, as fraquezas aumentaram, mas nunca se esqueça, ainda tem uma terceira etapa do ministério do profeta. E quando esse concílio nos rodear, ainda teremos o recurso da terceira puxada. E ela trará esta grande unção na presença dos inimigos religiosos, e ela nos levará embora. Aleluia! Diz o profeta que a primeira e segunda puxada, os inimigos conseguiram imitá-la, mas a terceira puxada, Deus guardou um segredo debaixo daqueles 7 selos, daqueles 7 trovões, e aquele segredo os inimigos não ficarão sabendo, e aquele segredo será a unção na presença dos inimigos para levar esta noiva embora. Aleluia! Deus prometeu, diz o irmão Brana. Quem crê nas promessas de Deus aí?
Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso, disse o profeta. Por isso, eu também não me preocupo, você também não se preocupa, nós não estamos preocupados. Há um céu e há um Jesus literal ali, que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Aleluia! Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. O assunto do rapto ainda é a verdade. O assunto da vinda de Jesus outra vez ainda é a verdade. Faz muitos anos que o profeta pregou isto e que a Bíblia disse isto, mas vai acontecer. E nós estamos esperando que Cristo voltará e nós seremos mudados em nossos corpos e nós iremos embora e que nós veremos este Jesus face a face como Ele é. Aleluia! E para isto virá a grande unção na presença dos inimigos. Quando o pecado, o mundo, o diabo e a morte pensar que vai nos pegar, quando o concílio ecumênico pensar que vai nos engolir, lá vem a unção grande na presença dos nossos inimigos e nos tirará como um foguete subindo para o espaço. Aleluia! Deus assim disse, é isso que os crentes creem. É isso que os crentes creem. Quantos são crentes aqui? É isso que os crentes creem. Vamos ficar de pé. Alguém tem um hino? Alguém quer cantar? 204, 84. O irmão Felipe irá cantar. As irmãs vão cantar também? Então venham cantar o de vocês. O irmão Felipe canta o hino pedido do irmão. E após os hinos eu desejo que o pastor Raul volte e nos abençoe para nós voltarmos aos nossos lares. Amém? Graças a Deus, que isso possa ter contribuído para a sua edificação espiritual. E se os inimigos são muitos, são grandes e são fortes ao seu redor, saiba que Deus vai te ungir na presença destes inimigos. Aleluia. A unção de Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre um rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo
que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre um rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda o anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Amém? Vamos debaixo dessa unção. É o 84, irmão Valdir? Número 84. Esta igreja é a primitiva e sempre foi a igreja do Senhor. Por isso ela é uma igreja viva e revestida do Consolador. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela
porque Jesus do meio dela não sai. Olha agora, esta igreja quando se reúne para buscar a Deus em oração, o fogo desce abrasadoramente, trazendo gozo e purificação. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Irmãos amados, vamos batalhar, não desanimem com as lutas, não, pois brevemente Cristo voltará, nos levará para a felicidade. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um momento de alegria na mensagem e um momento de profundidade, né? Essa é a chuva orvalho que molha profundo, né? Fácil de entender e fácil de comer, mas muito bem temperado. Nós somos muito privilegiados, muito abençoados. Olha que eu tenho mais de 50 anos em igrejas, né? Ouvindo pastores, muitos estrangeiros, brasileiros, e ouço mensagens aqui que eu ainda não ouvi, né? Em lugares chamados de grandes, né? Pregadores chamados de grandes. Vamos ser muito, muito gratos por tudo que Deus tem dado a nós aqui. Amém? Só despedir. Vamos fechar nossos olhos. Pai eterno, o sol é o mesmo e aquece o mundo desde que o Senhor ordenou que ele fizesse. Por mais que pareça antiga esta verdade, ainda é a verdade, Senhor. Esta promessa também, por mais antiga que seja, ainda aquece o coração de seus filhos. Aleluia. E ela se cumprirá, Senhor. Bendito seja seu santo nome. Um dia nós estaremos reunidos, como estamos agora, como passamos esse domingo, caminhando contigo, te ouvindo, juntos uns com os outros. Um dia, Senhor, não será mais pregado, será uma realidade, Senhor. Não será apenas lembrado, Senhor. Estaremos vivendo tudo que foi falado em todos estas centenas de anos. Mães abraçando filhos, que elas sofreram com eles aqui. Oh, que bendita promessa, que bendita vitória. Fim desse dia, Senhor, nos abençoastes, nos coroastes com mais esta bênção. Vamos para casa agora. Vá conosco, Senhor. Aceite o nosso silêncio, nosso suspiro, nossa oração, o nosso olhar para o céu,
o nosso abraço, o nosso último. Deus abençoe para cada um aqui no fim desse dia. Senhor, que tudo te agrade, Pai, que tudo possa te agradar, pois lavados no seu sangue, tudo fica suave, fica limpo para que o Senhor aceite. Já oramos, pedindo ao Senhor que não fique nenhuma dor, uma opressão na mente de ninguém, Senhor. Todos descansem em paz. Uma noite abençoada. Conserve seu servo, meu Deus, debaixo de tua graça e inspiração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, então, abençoe sua irmã, seu irmão. E está terminado. Louvado seja Deus. O irmão Laerte, que está aqui ainda comigo, ele quer levar uns 20 quilos de café torrado, moído, né? E eu não sei quem tem. Se alguém já tem pronto, quiser vender para ele, ele está, viu? Ele vai estar o dia inteiro amanhã em casa. Se alguém já tem isso pronto, procura ele aí, viu? Vende bem caro para ele, que ele tem bastante dinheiro. Deus abençoe.